no livro de 1 Reis, capítulo 18. 1 Reis, capítulo 18. Glória a Deus, aleluia. 1 Reis, capítulo 18, versículo 22, está escrito assim: Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. E eu prepararei outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome dos vossos deuses, do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, e há de ser que o Deus que responder com fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: É boa esta palavra. E disse Elias aos profetas de Baal: Escolhei para vós um dos bezerros, e preparai o primeiro, porque sois muitos. Invocai o nome do vosso Deus, e não lhe metais fogo. E tomaram o bezerro que lhes dera, e o prepararam, e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até ao meio-dia, dizendo: Ah, Baal, responde-nos. Porém nem havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que se tinham feito. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles, dizendo: Clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem, porventura dorme e despertará. E eles clamaram com grandes vozes, se retalharam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passando o meio-dia, profetizaram, e eles até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Vê a porta ali atrás para mim, por favor. Então Elias disse ao povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, o qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será teu nome. E com aquelas pedras edificou um altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse: Enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: Fazei-o a segunda vez. E o fizeram a segunda vez. Disse ainda: Fazei-o a terceira vez. E o fizeram a terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu de água. Sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que és tu Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizestes tornar o seu coração para trás. Então caiu fogo
do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha, e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. E vendo todo o povo, caiu sobre os teus rostos e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias lhes disse: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias o fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e beber, mas Elias subiu ao cume Carmelo e se inclinou por terra e meteu seu rosto entre os seus joelhos. Até aqui você vai continuar agora no capítulo 19, versículo 1. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim se façam os deuses outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida foi-se e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou e disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou a segunda vez e tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Fecha os teus olhos. Senhor, aqui está a tua palavra, Pai. Toda honra e toda glória ao teu santo nome. Pedimos a ti, Senhor, venha falar aos nossos corações, venha ministrar sobre nós a tua vontade, o teu querer, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode tomar seus assentos. Essa palavra é uma palavra que me chama muito a atenção. Pelo primeiro versículo que nós lemos, que Elias, a primeira coisa que ele declara é que ele era o único profeta naquela época, e que ele estava como um único profeta, mas que existia esses outros 450 profetas de Baal. E a palavra do Senhor relata que ele faz um desafio para aqueles profetas, né, para que eles fizessem esses altares. Os profetas de Baal fizessem o seu e ele fizesse o dele. E ele falou assim: olha, eu desafio vocês a uma coisa: o Deus que responder com fogo é o Deus verdadeiro. E de repente eles começaram ali a preparar aquele altar. E diz a palavra do Senhor que quando aqueles profetas de Baal começaram a clamar, né, não houve resultado nenhum. Eles clamaram e, como de costume, eles se retalharam, eles pediram. E Elias ficou ali aguardando o momento dele. E naquele momento que Elias estava ali aguardando o momento dele, aqueles homens eles se cansaram porque não houve resposta alguma. E Elias ali aguarda o momento dele. E diz a palavra do Senhor que quando chegou o momento de Elias, ele reparou o altar, ele preparou todas as coisas, ele picou aquele cordeiro, aquele bezerro. Naquela época eles tinham este costume, né, de fazer holocaustos e expiação pelo pecado do povo. Mas naquele momento Elias ele estava fazendo um desafio pelo poder de Deus, pelo Deus vivo, pelo Deus altíssimo. E diz a palavra do Senhor que ele não só reparou o altar, mas ele fez regos em volta daquele altar.
e não só fez os regos, mas ele também pediu para que trouxessem água e enchesse aquele rego de água, que trouxessem os cântaros de água e jogassem. E ele viu e ele foi observando, e ele falava: olha, traga mais um. E eles encheram até o ponto daquela água, ela descer, ela transbordar por aquelas laterais. E diz a palavra do Senhor que naquele momento que Elias clamou ao Deus vivo, ao Deus Altíssimo, ele clama ao Senhor, e diz a palavra do Senhor que Deus, ele respondeu com fogo, e que consumiu todo aquele altar, e não só aquele altar, mas lambeu toda aquela água. E aí o que aconteceu? Aqueles homens, eles ficaram estagnados, eles se prostraram. Naquele momento, aqueles homens já não eram mais aqueles profetas, mas eram homens que eram presas fáceis, porque o Senhor tinha derramado aquela autoridade sobre o único profeta da época que existia, que era Elias, e o Senhor o honrou perante aqueles profetas. E diz a palavra do Senhor que o Senhor deu uma autoridade a Elias, no qual ele derrotou, ele matou um por um daqueles profetas. E Elias antes, ele tinha pedido ao Senhor, para que a chuva, ela cessasse. Mas de repente, naquele momento, Elias, ele fala para aquele seu servo, e fala assim: olha, vai observar, porque eu estou vendo que algo vai acontecer. E ele fala no versículo 41, então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque ruído há de uma grande e abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume e se inclinou por terra, e meteu seu rosto entre os seus joelhos, e disse ao seu moço: sobe e olhai para a banda do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: torna lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse: eis que uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: sobe, diz a Acabe: aparelha o teu carro e desce, porque a chuva para que a chuva não te apanhe. E sucedeu que entretanto os céus se enegreceram com nuvem e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos, e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. E nós podemos ver que o Senhor aqui, ele estava com Elias. A palavra de Deus está dizendo que a mão do Senhor estava com ele. Mas de repente, quando Jezabel fica sabendo desse acontecido, Jezabel, ela era uma mulher que ela perseguia os profetas de Deus, e ela mandava matar, ela mandava exterminar. Então, naquele momento só tinha restado Elias. E Elias, ele desafia aqueles profetas, e quando ele fica sabendo que Jezabel tinha o ameaçado, a palavra do Senhor relata que ele saiu, ele fugiu, ele caminhou para o deserto, para um lugar onde ele não seria encontrado. E diz a palavra do Senhor que ele desejou a morte. Nós podemos ver que há momentos nas nossas vidas, há momentos que nós estamos fortes, que nós estamos lutando, que nós estamos guerreando, que nós estamos orando, jejuando, buscando a palavra de Deus. Há momentos que nós estamos preparados para a guerra, como Elias estava preparado para a guerra naquele momento. Mas quando ele ouviu que alguém o caçava para matar, ele temeu aquela mulher, e ele correu, e ele se escondeu debaixo de um zimbro. A palavra do Senhor diz que ele ali debaixo daquele zimbro desejou a morte, porque ele se cansou. Naquele momento ele estava cansado, ele tinha matado aqueles profetas, e de repente, talvez você esteja nessa situação, você mal sai de uma luta, você já começa com uma outra luta. Foi o que aconteceu com Elias. Ele se cansou naquele momento, ele tinha matado aqueles homens, mas de repente aparece uma outra luta para ele enfrentar, e ele se sente cansado, e ele olha, ele fala: meu Deus, mas de novo. Mas ele não queria ser morto por Jezabel. É interessante, né? Ele desejou a morte. A palavra de Deus diz aqui, olha,
o que vendo ele se levantou para escapar, versículo 3 do 19, escapar com vida, e foi e veio a Berseba, que é Judá, e deixou ali o seu moço, e se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Olha que interessante. Elias, ele estava num momento que eu imagino que ele estava cansado. Tem lutas que nós enfrentamos que vem esse cansaço, nós precisamos de um refrigério, nós precisamos... Eu andei estudando sobre zimbro. O zimbro na época era uma árvore medicinal, e ele estava debaixo da sombra daquele zimbro, mas ele temeu que ele fosse morto por Jezabel, uma mulher que perseguia os cristãos, que perseguia os profetas. Ele temeu, mas ele desejou que o Senhor tirasse a vida dele naquele momento. Eu quero dizer para você, eu não sei de que forma que você entrou aqui nesta noite. Talvez você esteja cansado de lutar, talvez você esteja cansado de pedir, talvez você esteja cansado de clamar. Olha quantas vezes eu tenho ido na igreja, quantas vezes eu tenho pedido, mas eu quero dizer para você, Elias naquele momento, quando achou que tinha acabado tudo, quando ele pensou, não, agora terminou tudo, agora não tem mais jeito, agora eu vou descansar, eu vou aguardar aqui a morte, porque acabou. A palavra do Senhor diz que veio um anjo até Elias e falou para Elias: olha, toma, pode comer. No versículo 5 está escrito assim: e deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Eu quero dizer para você uma coisa, olha, o Senhor, Ele é um Deus zeloso. Ele não nos deixa só quando nós estamos fazendo a vontade dEle. Ele é um Deus cuidadoso. Ele está conosco em todo o tempo. Naquele momento que Elias achou que estava sozinho, que estava ali aguardando a morte, desejando a morte, o Senhor estava olhando para Elias e estava falando: olha, vai lá e envia um alimento, entrega um alimento para ele, dá algo para ele comer, porque o caminho dele ainda não terminou. Eu quero dizer para você, o teu caminho não terminou, a tua caminhada com Deus não terminou, ela é longa, ela continua, e você não pode desistir agora. Não é o momento de você parar, é o momento de você continuar com o Senhor, é o momento de você permanecer, ainda que as suas forças sejam pequenas, ainda que as suas forças sejam fracas, mas se você ainda tem fé no teu coração, se você ainda confia nesse Deus Todo-Poderoso, eu quero dizer para você, o Senhor não vai te deixar sozinho. Ele não vai te deixar só. Ele vai continuar cuidando de você. Muitas vezes nós passamos por esses momentos. Todos nós passamos por esses momentos difíceis. Cansaço, fadiga, desânimo. Mas o Senhor, Ele está ali aguardando que nós venhamos reagir. O Senhor quer falar com você sobre reação. E qual é a reação que você tem tido? Talvez você esteja cansado e você fala: não, eu vou aguardar por aqui mesmo, não tem mais jeito, olha, eu cansei, não dá mais. Talvez as suas palavras tenham sido essas nessa noite. Talvez você tenha falado: olha, chega, para mim não dá mais, não tem mais jeito. E a palavra do Senhor diz, continuando aqui no versículo 6: e olhou, e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu e tornou a deitar-se. Olha que interessante. Elias queria dormir, ele queria deitar, ele estava cansado. Deus tinha usado Elias tremendamente. Deus tinha dado uma autoridade. Deus tinha respondido com fogo. Deus tinha honrado aquele homem perante aqueles 450 profetas de Baal. Mas Elias estava cansado, ele estava no momento de dificuldade dele, aonde ele temeu, aonde ele, sabe, eu costumo dizer assim: olha, nenhum soldado vai para a guerra sem preparação. Elias, ele estava preparado naquele momento, porque ele clamou, e ele não só recebeu
o chamado do Senhor, o clamor. Ele não só respondeu a resposta do Senhor, mas ele também pôde derrotar aqueles inimigos. E aqui o Senhor fala no versículo 7, está dizendo assim: o anjo do Senhor tornou a segunda vez e tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Quantas vezes, irmãos, nós achamos que está tudo acabado? Quantas vezes nós olhamos no momento de fraqueza e nós pensamos assim: é o fim, não tem mais jeito, não tem mais jeito. Eu costumo dizer assim que o Senhor, Ele é especialista em iniciar quando se existe uma palavra fim. E talvez você tenha falado: é o fim, acabou. E eu quero dizer para você: o Senhor, Ele te convida a caminhar, porque Ele está dizendo para você aqui nesta noite: muito comprido ainda é o seu caminho. Levanta, vai buscar, vai orar, vai clamar, vai jejuar, vai colocar a tua cara no pó, vai falar com Deus, porque Deus, Ele ainda tem um propósito na tua vida. A tua história não acabou, a tua história não parou por aqui. O Senhor ainda tem uma grande obra para realizar através de você. Aleluias. Versículo 8: e levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Eu acho interessante essa palavra do Senhor, né? Quantas vezes o Senhor ainda vai ter que falar para mim e para você: o que você está fazendo? Por que você está prostrado? Por que você não está caminhando? Por que você não está fazendo o que eu te mandei? O Senhor perguntou para ele. Por acaso, será que Deus não sabia o que Elias estava ali, fazendo ali? Ele sabia. Mas muitas vezes o Senhor quer ouvir da nossa boca aquilo que nós estamos passando, e nós ficamos ali, olha, mordendo os nossos dentes, mordendo a nossa língua, e nós não queremos falar, porque o nosso orgulho não deixa a gente falar. Mas eu quero dizer para você, talvez hoje você esteja mordendo os seus dentes, mordendo a sua língua, mas o Senhor está te convidando a declarar com a tua boca o que você está precisando dEle. O que você está necessitando do Senhor nesta noite? O que você precisa dEle? Você precisa de força? O Senhor vai te dar força. Você precisa ser revestido de poder? O Senhor vai te revestir de poder. Você precisa de sabedoria? O Senhor, Ele vai te dar sabedoria. E diz a palavra do Senhor, no versículo 10 está escrito assim: e Ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu, olha, mais uma vez, e eu fiquei só. E buscam a minha vida para me atirarem. Ele tinha acabado de desafiar e matar 450 profetas. E aí ele fala assim: eu fiquei só, e agora estão me procurando para me matar, né? E aí o que é que acontece? E ele lhe disse: sai para fora, põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto na sua capa, saiu para fora, pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias?
Eu não sei por onde você tem passado. Eu não sei se você está passando por uma tempestade, por um fogo. Eu não sei se você está passando por alguma angústia. Eu não sei se você tem passado por algum momento de choro, de tristeza. Eu não sei o que está no teu coração. Mas hoje à tarde, eu e meus irmãos, a gente estava conversando sobre coração, sobre o cuidado de Deus com o nosso coração. Eu quero dizer para você, olha, não precisa o Senhor perguntar para você o que você está passando, porque quando você entrou dentro desta casa, o Senhor, Ele já olhou o teu coração, Ele já esquadrinhou, Ele já viu os teus pensamentos, as suas intenções. Naquele momento o Senhor, Ele apenas estava dando uma abertura para que Elias falasse com o Senhor, para que Elias desabafasse com o Senhor, e talvez o Senhor está aguardando você também falar com Ele. E eu pergunto para você, qual foi a última vez que você dobrou os seus joelhos e apresentou a tua causa a Deus? Porque muitas vezes nós nos esquecemos disso. Elias, por um momento, ele se esqueceu de tudo, ele só se lembrava de uma coisa: estão querendo me matar, estão querendo me matar, estão querendo me matar. Talvez o inimigo esteja dizendo para você assim: olha, você não serve para orar, você não vai conseguir nada, você não vai ter sucesso nos seus objetivos, você não vai construir nada. Mas eu quero dizer para você, se você novamente colocar-se na posição que o Senhor te quer, se você novamente clamar o nome do Senhor, se você novamente buscar a face dEle, Ele vai te ouvir, Ele vai te restaurar, Ele vai cuidar de você, Ele vai cuidar dos teus caminhos. Aleluias. Versículo 14, ele disse: eu tenho sido extremo zeloso. Presta atenção, olha de novo. Primeiro ele falou que ele tinha sido muito zeloso. Elias estava no momento que ele estava olhando para a situação. O Senhor pergunta mais uma vez para Elias: o que fazes aqui, Elias? E ele responde novamente: eu tenho sido extremo. Primeiro ele fala que ele tinha sido muito zeloso. Agora ele aumenta um pouquinho mais e ele fala: eu tenho sido extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o seu concerto, derribaram os teus altares, mataram os seus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para me atirarem. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, vem e unge Azael, rei sobre a Síria. Também Jeú, filho de Nissi, ungirá rei de Israel. Também Eliseu, filho de Safate, e Abel e Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser o que escapar à espada de Azael, matá-lo-á Jeú, e o que escapar à espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não beijou. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª. Elias passou por ele, lançou a sua capa sobre ele. Sabe o que eu quero dizer para você? Enquanto nós não cumprirmos aquilo que o Senhor determinou para a nossa vida, o Senhor não vai permitir que a nossa capa seja passada para alguém. A nossa unção. Naquele momento o Senhor, Ele estava ali dando descanso para Elias. Quando Elias passou a capa para Eliseu. Mas no momento o Senhor está esperando que você faça aquilo que Ele designou para você fazer. Ele está esperando que você tome a posição que Ele te convidou a tomar. Ele está esperando que você haja como Ele esperou que você agisse.
Tem vidas aqui nesta noite que fez propósito com Deus. Falou: Senhor, se o Senhor fizer assim, eu vou fazer assim. E sabe o que aconteceu? Nós temos um problema muito sério. Elias, ele desafiou os profetas de Baal, ele matou, mas ele se esqueceu. E eu quero dizer para você: olha, não se esqueça daquilo que você prometeu para o Senhor. Não se esqueça do propósito que você fez com Deus. No momento que você dobrou o teu joelho e você falou: Senhor, se o Senhor fizer assim, assim farei. O Senhor ouviu, igreja. E Ele espera de mim e de você, quando nós falarmos para o Senhor que nós vamos fazer algo, que nós venhamos cumprir. E muitas vezes nós nos esquecemos. E o Senhor fala do cuidado que nós temos que ter quando nós fazemos algum propósito, quando nós prometemos alguma coisa para Deus. Nós temos que tomar o cuidado, irmãos, porque o Senhor, Ele quer nos usar, Ele quer nos honrar. E eu quero dizer para você: não precisa você temer, não precisa você ter medo quando você está com o Senhor. Quando você está com o Deus Todo-Poderoso, esse mesmo Deus, Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje, será eternamente, conforme diz a palavra do Senhor. Ele não mudou, Ele continua sendo o Deus de Elias, Ele continua sendo o Deus de Eliseu, Ele não mudou. Mas diz a palavra do Senhor, que Ele tinha um plano, um propósito para cumprir nas nossas vidas, e através desse plano, desse propósito, Ele enviou o seu único Filho, para morrer na cruz do Calvário, para que hoje eu e você tivéssemos o acesso, a liberdade de receber do Senhor a graça e o amor de Deus. Sabe aquela bênção que nós damos? Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam sobre a tua vida. Muitas vezes nós não temos nem noção do que nós estamos recebendo, mas é exatamente isso que Deus preparou para mim e para você: o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo. Então, quando você falar que você está só, quando você achar que você está só, que você está sozinho, não se esqueça, você não está sozinho, mas você está com o Senhor, você está com Deus Todo-Poderoso, e você pode vencer qualquer batalha se o Senhor estiver contigo. Se você estiver na posição que o Senhor te quer, você pode vencer qualquer batalha. Você não vai ser diferente de Elias. Você vai clamar ao Deus vivo e Ele vai te responder, porque a palavra do Senhor nos garante isso. Amém? Aleluia. Você toma posse da palavra do Senhor sobre a tua vida? Em nome do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé, vamos agradecer ao Senhor. Aleluias. Por 2 vezes Elias reconheceu que estava só. Por 2 vezes ele declarou que estava só. Por 2 vezes ele apresentou ao Senhor aquele momento que ele temia, que era um momento que ele aguardava ali, que alguém fosse matar ele. Mas o Senhor, Ele mostrou para Elias que aonde ele precisava chegar, o Senhor estaria com ele. Eu quero dizer para você, quando você achar que está sozinho, vai no teu quarto, dobra o teu joelho, fale com o Senhor, porque Ele vai falar contigo. Você vai saber que é o Senhor que estará falando contigo. Você conhece a voz do Senhor. Aqui está dizendo a palavra de Deus, que passou, aquele vento, passou por Elias. Elias estava dentro da caverna e ele ouviu aquele terremoto, ele ouviu aqueles movimentos que estavam ali, mas de repente diz a palavra do Senhor, que passou também, aleluias, depois uma voz mansa e delicada. E para a gente ouvir uma voz mansa e delicada, muitas vezes é necessário nós abrirmos mão do nosso eu, abrirmos mão das nossas preocupações, abrirmos mão dos nossos problemas, porque senão aquele vento, aquele terremoto, aquele fogo vai nos atrapalhar, porque nós não estamos ligados no Senhor. E eu quero dizer para você, olha, presta atenção no que o Senhor vai falar contigo, presta atenção na voz do Senhor, porque quando vier essa voz mansa e delicada, você tem que estar com seus ouvidos preparados a ouvir a instrução do Senhor sobre a tua vida. O Senhor vai falar com você.
Mas presta atenção, a voz do Senhor pode ser como a voz que ele falou com Elias, mansa e delicada. Por que essa voz mansa e delicada? Porque naquele momento Elias precisava de paz. Naquele momento Elias precisava de amor. Naquele momento Elias precisava de descanso. E aquela voz consolou Elias. E ele teve força para continuar a caminhada e fazer o que o Senhor tinha ordenado que ele fizesse. E eu quero dizer para você, o Senhor está te preparando, o Senhor está te renovando, o Senhor está te fortalecendo, para que você venha cumprir aquilo que o Senhor quer que você cumpra. O teu chamado, a obra que Deus tem para realizar através da tua vida, Ele vai te mostrar. Talvez o inimigo vai tentar te enganar, te mostrando um terremoto, te mostrando um vento forte. Mas você vai estar ligado no Senhor e você vai saber exatamente a voz do Todo-Poderoso que falará contigo. Você saberá que aquele que está falando contigo verdadeiramente é o Senhor. Talvez o Senhor vai falar para você: ei, você já perguntou para o Senhor o que você tem que fazer? Você já deu a oportunidade para si mesmo de ouvir a Deus? Trabaste calabassura lamanaias. Ou seus problemas têm sido tão grandes que você não tem parado para ouvir a Deus? Ou as suas dificuldades têm batido a porta? As provações estão como terremoto, como vento forte. Mas o Senhor quer falar contigo. E quando você ouvir o seu nome, talvez o Senhor te chame pelo nome. Um dia eu estava deitada, pastor Mateus tinha viajado e eu estava dormindo. De repente eu escutei assim: Maria. Eu dei um pulo na cama. Oi! Tem pessoas que vão ouvir o Senhor te chamar. E o Senhor vai falar para você assim: olha, faça assim, 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 porque esta é a minha vontade. Mas eu quero dizer uma coisa para você: aqueles que estão com o Senhor, eles não são confundidos. A voz do Senhor é inconfundível. E quando Ele falar para você fazer, obedeça. E eu queria que você declarasse com a tua boca nesta noite. Você que tem fé, você que confia, que você fechasse os teus olhos e falasse: para mim, ainda não acabou. Na minha vida, ainda não é o fim. O meu caminho é longo e o Senhor estará comigo nele. Você crê, igreja? Fecha os teus olhos. Senhor, nós estamos aqui, Pai. Declaramos a Ti toda a honra e toda a glória ao Teu santo nome. Que o Senhor, Pai querido, venha falar melhor ao coração dos Teus filhos, Pai. Que eles venham, Senhor amado, meditar nessa palavra, Senhor, e pedir a Ti, Senhor, qual é a vontade que o Senhor tem, Senhor? Qual é o Teu chamado, Senhor, para cada um dos Teus filhos? E o que eu peço a Ti, Senhor, é a capacitação sobre cada um deles. Que o Senhor venha revestir de sabedoria, Pai, e principalmente de amor, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus,
Conforme, Pai, a abertura, Senhor, do culto, conforme a tua palavra da abertura do culto. Que grande é a seara e poucos são os ceifeiros, Pai. Que os teus filhos, Senhor, venham se doar para ti, se doar para a tua obra. Mas revistam, Senhor, cada um do teu amor, Pai. Para que eles venham, Senhor, fazer a tua obra com zelo, Senhor. Para que eles venham fazer conforme a tua vontade, conforme o teu querer, Pai querido. E venham honrar